De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1% da população do planeta tem a doença celíaca. No Brasil, segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos, não há dados sobre o número de doentes. Um projeto de lei dos vereadores Sidney Telles e professor Niero prevê que Maringá ofereça na rede pública todos os exames para o diagnóstico da doença e que assim sejam feitas estatísticas para obter o número de celíacos e poder estabelecer políticas públicas para essa população. Vereador, qual o principal objetivo do projeto de sua autoria, juntamente com o vereador professor Niero, em relação aos celíacos? Olha, é muito importante perceber que, diferente das pessoas que têm intolerância à lactose, que você pode tomar medicação, a intolerância ao glúten não tem outro caminho a não ser mudar a alimentação. E o nosso projeto de lei vai trazer alguns benefícios muito grandes. O primeiro é poder disponibilizar exames para diagnóstico. É um diagnóstico difícil e muitas pessoas sofrem e são diagnosticadas de doenças de forma errada por não terem a oportunidade de terem os exames adequados para poderem diagnosticar a sua necessidade, sua deficiência com relação ao glúten. Com isso, nós também vamos criar um banco de dados, porque com dados estatísticos nós teremos políticas públicas mais adequadas para a população, uma vez que nós teremos um universo que é atingido da população com essa intolerância. Além disso, nós vamos poder ter merenda sem glúten para as crianças, nós vamos ter exigências para que supermercados e todos os estabelecimentos identifiquem os alimentos que não contêm glúten e que tem a possibilidade para aquisição de alimentos sem glúten, poderem produzir esse tipo de alimento sem causar mal para as pessoas. Então é um projeto que vai ter um impacto muito grande, porque hoje tem aumentado muito o número de pessoas que não têm essa enzima, que acabam tendo esses problemas da absorção do glúten no organismo. Esses exames vão estar disponíveis na rede pública? Como é que vai funcionar? Na rede pública, exames vão estar disponíveis na rede pública. A rede pública vai ser obrigada a fazer as estatísticas para que a gente possa acompanhar qual é o impacto disso na população como um todo, vai ter fiscalização para que haja identificação desses alimentos e também nós já conversamos a disponibilização destes alimentos para as pessoas que não têm condições de adquirir e em especial para a merenda das nossas crianças. Houve alguma conversa, vereador, com a Secretaria de Educação em relação especificamente à merenda para as crianças? Houve, eles já providenciaram, eles já estão oferecendo independente da lei e isso é muito bom porque agora com a lei não pode acontecer de alguém vir, agora piorou a situação econômica do país, então nós não poderemos mais oferecer. Agora é obrigado a continuar oferecendo, mas já estão fornecendo. Parabéns aí também para a Secretaria de Educação. Em relação, ao desenvolvimento desse projeto, vocês tiveram alguém desta população que sofre com essa doença, que ajudou na elaboração do projeto? Isso é muito bacana. A Câmara de Vereadores, ela sempre abre espaço para todo mundo poder fazer palestras, tudo que for gratuito e que for para o bem da população. Pois eles solicitaram, a gente arranjou o espaço e durante um fórum que ficou super lotado à Câmara, nós tivemos o contato com eles apresentaram projetos que já estão funcionando em outras cidades do Brasil, em Uberlândia, em Minas Gerais, em Cuiabá, no Rio de Janeiro, e a gente percebeu que Maringá é uma cidade que tão desenvolvida precisava também ter esse tipo de lei. Eles nos ajudaram, nos acompanharam, fizeram sugestões para a gente poder apresentar um projeto de acordo com o que a população precisa e não só o projeto da cabeça de 2 vereadores. A doença celíaca é autoimune e não tem cura. O único tratamento é a restrição alimentar. Essas pessoas não podem ingerir nenhum alimento que contenha glúten. O glúten é uma proteína que está presente no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte. O diagnóstico é difícil e muitas vezes leva anos, como aconteceu com a psicóloga Ana Sueli Luchetti. Ana Sueli Luchetti é psicóloga e também é celíaca. Foi ela quem fundou o primeiro grupo de Maringá
para reunir pessoas portadoras dessa doença. Sueli, como é que foi esse primeiro grupo? Bem, em fevereiro de 2013, começamos aqui no meu consultório, porque eu senti uma necessidade de trazer pessoas para apoiar a causa. Quando você recebe o diagnóstico, a gente se sente muito sozinha, né? Quase que um ET. Então, precisava de reunir essas pessoas e hoje, assim, ao decorrer desses anos todos, o grupo foi criando uma identidade própria e hoje estamos com 101 membros cadastrados. Qual é a principal dificuldade, né? Você falou da questão da aceitação. Como é que o grupo ajuda nesse trabalho? E quais são as principais dificuldades enfrentadas por quem é celíaco? Bem, como eu te falei, é o processo de aceitação do diagnóstico para poder ter uma melhor adesão ao tratamento, que é a dieta isenta de glúten para a vida toda, né? E principalmente os cuidados com a contaminação cruzada. Os familiares também aceitar esse diagnóstico e trabalhar, porque a família pode ser um grande facilitador ou ter uma dificuldade se ela não aderir à dieta, o celíaco pode transgredir o tratamento, né? Então, o grupo, ele vem para isso, porque faz integração dos familiares também. E a dificuldade do celíaco, além da dieta propriamente dita, comer fora de casa é muito difícil, por conta do risco de contaminação cruzada. E também uma dificuldade que nós temos enfrentado muito aqui em Maringá é o hospital. Quando precisamos de cuidados hospitalares, nós não temos hospitais que forneçam comida apta para celíacos. Na questão, né, a Câmara acabou de aprovar uma lei. O que essa lei vai ajudar os celíacos no dia a dia? Bom, esperamos que ajude muito, porque ele contempla não só o apoio, mas políticas públicas que venham ao encontro de conseguir e ter acesso de alimentos aptos para o celíaco, fiscalizar melhor os mercados, as prateleiras dos mercados da nossa região e também fazer uma maior conscientização junto à Secretaria de Saúde, trazendo o conhecimento da população sobre a doença celíaca, sobre os sintomas, e a classe médica em relação ao diagnóstico, que tem um protocolo do SUS para fechar diagnóstico, né? Porque nós vemos muita prática assim, tem sintomas, o glúten me faz mal, então tiro o glúten, mas aí pode dar um falso negativo se a pessoa não estiver ingerindo glúten na época de realizar os exames. E hoje a gente tem a dieta, né, sem glúten. Isso, lógico, trouxe benefícios com outros produtos que podem ser consumidos pelo celíaco, mas isso também traz problemas para vocês? Em algumas situações, sim, porque a pessoa que retira o glúten da alimentação por opção, porque fez uma escolha de uma dieta, ele não precisa tomar cuidado com as contaminações, né? E o celíaco não, ele tem que tomar muito cuidado com uma partícula, ele vai passar tão mal como se tivesse ingerido o glúten, né? Então, nesse sentido, não trouxe muito benefício, mas abriu muito mercado para trazer produtos diversificados, que até pouco tempo a gente não tinha essa gama que temos hoje. Maringá consegue atender de forma satisfatória em termos de restaurantes e de locais que vendam produtos para celíacos? Sim, Maringá saiu à frente, só perdemos para Curitiba, no Paraná, né? Temos 5 estabelecimentos reconhecidos e validados pela Associação Paranaense de Celíacos e tem mais outros 5 que estão em processo de ficar apto para celíaco, mas nós temos, sim. A contaminação cruzada é um dos grandes problemas enfrentados pelos celíacos. Os alimentos que eles consomem precisam ser produzidos em locais e com utensílios completamente livres de contato com alimentos que tenham glúten. A culinarista Thaís Beluco começou produzindo para consumo pessoal, mas diante da demanda mudou de profissão. Ela era advogada e agora trabalha com a produção e venda de bolos e pães sem glúten. Por que é que você começou a produzir alimentos sem glúten? Porque eu fui diagnosticada com a doença celíaca há 4 anos e eu sempre gostei muito de comer. Sempre fui louca por pão, por bolo, enfim. E quando a doutora falou, você não pode mais consumir farinha de trigo, o primeiro pensamento que vem, mas eu vou comer o quê? Se eu não vou poder comer macarrão, não vou poder comer, né? Enfim, italiana que sou, né? Aí eu fui atrás de fazer cursos, né? Primeiro eu fui ao mercado, vi que na época tinha muito pouca opção. Hoje tem muito mais opção, mas assim, tudo industrializado, né? E eu comecei a consumir, comecei a enjoar e eu queria uma coisa mais caseira.
E eu comecei a fazer cursos, né, de panificação, de confeitaria, comecei a me apaixonar e, no final das contas, eu mudei de profissão e hoje estou na cozinha apenas. Então, a gente tinha até falado, né? Você era advogada e agora é culinarista. Como é que está sendo essa experiência de dividir com as pessoas, né, o que você aprendeu? O que você produz, basicamente? Eu produzo, basicamente, pães e bolos, né? Pães de todos os tipos, pão integral, pão australiano, pão de hambúrguer, francês, que o pessoal pede muito francês, né, porque faz muita falta no dia a dia. Enfim, bisnaguinha. Então, eu tento trazer de volta aquela memória gustativa que as pessoas têm para a versão sem glúten, né? É o que eu sempre busco, e me colocando no lugar, até porque eu também... eu comecei com isso por causa, né, do meu diagnóstico. Então, eu sempre busco perceber o que as pessoas querem comer e não encontram, né, no mercado e tal. Esse é o nosso maior desafio, né? Sair para comer fora é o nosso fantasma, assim. Mas em casa ninguém passa vontade, porque tem bastante opção hoje em dia, graças a Deus. E o que você teve que adaptar na sua cozinha para poder fazer os alimentos sem glúten? Praticamente tudo, né? Porque o glúten, ele, como é farinha, né, de trigo, que principalmente o ingrediente principal que contém glúten. Então, forno, por exemplo, comprei um novo, porque fica... as partículas do glúten ficam no forno. Pode até tentar fazer a tríplice lavagem, mas não é 100% garantido que não vai ter contaminação. Adquirir uma batedeira planetária, né, para fazer pães tem que ser uma mais resistente. Os utensílios domésticos também. Hoje, inclusive, eu sou a louca da pá. Eu não posso ver uma espátula que eu estou comprando. E, enfim, panelas, tudo, tive que trocar tudo, assim. Porque superfícies não porosas podem até ser salvas, tipo vidro, essas, né, coisas não porosas. Agora, plástico, panela, principalmente teflon, que o pessoal usa bastante, e tudo mais que o glúten pode ficar armazenado ali, é perigoso, então... não pode ser usado. E as pessoas também agora, como você é uma culinarista profissional, fazem as encomendas. Exatamente. Eu divulgo no Instagram, no Facebook, mas a maioria dos meus clientes é boca a boca, um indica para o outro e vai indo, e eu faço ou pelo Instagram, ou eu peço para me chamar no WhatsApp, ou me ligar, e daí a gente combina. A pessoa vem buscar, ou eu mando o motoboy entregar. E tem um cardápio online também que eu disponibilizo, que daí tem foto e tudo mais. E eu trabalho dessa forma. E futuramente quero ter meu cantinho para a pessoa ir lá, comer, escolher, olhar, né? Então, eu estou nesse processo.